Meus irmãos, glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. Que a graça e a paz esteja com todos nesse momento. Já quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você vai parar para ouvir. E ficarei muito feliz se você ouvisse, e mais ficarei feliz mais ainda se você compartilhar a palavra de Deus com os nossos semelhantes. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Vamos, meus irmãos, procurar aprender de Cristo e vamos ver como foi que aconteceu e que surgiu os falsos profetas e as falsas igrejas. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Atos, no capítulo 20, e no versículo 29, tem uma palavra aos nossos corações. Vamos ler, meus irmãos, pôr em prática e entender os ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos nossos irmãos apóstolos de Cristo, que diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Aí, irmãos, por que Paulo está dizendo essas palavras? Porque já existia as falsas igrejas, os falsos evangelhos, já existia desde o tempo dos apóstolos. É por isso que Paulo está dizendo essas palavras. Porque o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, irmãos, é severa, é santa. Por isso que Paulo disse essas palavras, porque ele sabia que muito ia rejeitar, não ia conseguir, não ia aguentar a sã doutrina. Por isso que ele está explicando essas palavras. Vamos provar isso ainda lá no livro de 1 João. Vamos lá para o livro de 1 João. No livro de 1 João, no capítulo 4, está dizendo assim: amado, não creai em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí, irmãos, isso aí é uma prova que já existia os falsos profetas, as falsas igrejas, dentro do tempo dos apóstolos. Agora nós vamos provar como isso aconteceu, irmão, voltando lá para o livro de Romanos. Vamos voltar para o livro de Romanos. O livro de Romanos, no capítulo 10, e no versículo 3, está dizendo assim: porque não sujeitando a justiça de Deus e procurando estabelecer as suas próprias justiças, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aí, irmãos, é isso, e foi isso que aconteceu. Depois da morte dos apóstolos, largaram o evangelho de Cristo e procuraram seguir os falsos evangelhos, porque já existia. Não aguentaram a sã doutrina, porque a doutrina e a sã doutrina. A sã doutrina pertence à verdadeira Igreja de Deus, à verdadeira Palavra de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo que os apóstolos e Cristo nos ensinou. Mas eles não sujeitaram, não quiseram a justiça de Deus e procuraram seguir as falsas igrejas, os falsos evangelhos, porque já existia. Foi isso que aconteceu, irmãos. Rejeitaram, deixaram, esqueceram o evangelho que Cristo e os apóstolos nos ensinou. Foi por isso que Paulo disse: tenho certeza, eu sei, e depois da minha partida entrará no meio de vós lobos que não poupará o rebanho. E foi isso que aconteceu. E lobos
Agora é que tem bastante. Por aí, as falsas igrejas, é por isso que qualquer um hoje pode abrir uma igreja, porque já está escrito na palavra, procurando estabelecer as suas próprias justiças. Eles estabelecem as suas próprias igrejas. Por isso que tem muitas, irmãos. E é isso que está acontecendo. A cada dia se aumenta o engano. Porque isso eu te peço. Por isso eu quero chamar a sua atenção, meu irmão. Você que tem a Bíblia, procura ler, procura sair, entender. O Evangelho que nos leva à salvação já está pregado pelos nossos amados apóstolos e por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem obrigação e nem tem direito, não é direito de nenhum pregador pregar outro evangelho além do que já está escrito. É assim que Paulo nos ensinou e Jesus Cristo nos ensinou. Não ultrapassa o que está escrito. Eu sempre estou falando essas coisas para vocês. Por quê? Porque eu me preocupo, porque eu também era assim. Eu era o pregador que não entendia o conhecimento, não tinha o conhecimento da verdade e pregava o que eles mesmos hoje pregam. Mas eu conheci a verdade, né? Tomei os conselhos de Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Conheci a verdade, estou liberto dos enganos e quero que você também aprenda, irmãos. É isso que me preocupa, porque eu quero que você saia dessas falsas igrejas, porque não vai levar ninguém ao céu. São enganadores, falsos profetas, que já vem desde do início, desde o tempo dos apóstolos, que já tinha, irmão. E largaram o evangelho de Cristo e seguiram esses falsos evangelhos que estão até hoje. Por quê? Porque não pregam o evangelho de Cristo, distorcem a palavra de Cristo, irmãos. É isso que está acontecendo. Enganando, tirando, acrescentando, ou às vezes diminuindo, que não é lícito, é proibido fazer essas coisas. Por isso, vamos ter cuidado. Por isso que eu quero a você, irmão, que lê a Bíblia, você que tem a leitura, que sabe, né, lê e observe no que você está ouvindo dos falsos pregadores, porque não pode pregar outro evangelho além do que já está escrito. Tem muitas pessoas que não entendem, não têm a leitura, não pode ler a Bíblia porque não tem a leitura, mas você que lê, que tem a leitura, lê a Bíblia, ensina para essas pessoas que não têm a leitura para que não seja enganado. Mas às vezes as pessoas que têm a leitura é enganado. Por quê? Porque está na mão a verdade, está com a Bíblia na mão, pode ler e entender que é mentira o que eles pregam. Dízimo, irmão, não é para nós cristãos. Vamos ler lá no livro de Malaquias um engano mais terrível que eles fazem com as pessoas. Onde no livro de Malaquias, e no livro de Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 8, esse é o versículo mais lido por eles, mais lido nas igrejas, para amedrontar as pessoas que vivem, os seus membros. Mas você, irmão, que lê tem a Bíblia, tem a leitura que Deus lhe deu, examine as Escrituras, porque isso não é verdade, isso é mentira, o que eles fazem. Vamos ler. Que diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vos me roubam. Dizem em que te roubamos? Nos dízimos e nas oferta ossada. Com maldição sois maldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí, são esses versículos que ele pega os seus membros. Se você não dá o dízimo, você é ladrão. Mas observe bem a palavra, irmãos. Toda essa nação. Mas que nação? Deus não falou todas as nações. Ele falou toda essa nação. Que nação? A nação de Israel. Por quê? Porque era um mandamento para Israel, não um mandamento para brasileiro. Isso, irmão, nós vamos continuar essa leitura no próximo capítulo. Peça a sua atenção, peça que você espera. Né? Vamos continuar essa leitura, que você vai entender que dízimo não é para
nós cristãos. Você vai entender no próximo capítulo, se for da vontade do Senhor. Até lá, meus irmãos, que Deus abençoe.